Olá, jovens, vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2022. A gente sabe que quando incide radiação solar sobre uma superfície, essa radiação transporta energia e essa energia vai ser absorvida pela área na qual incide a radiação. A questão quer saber qual a razão entre as variações de temperatura em duas áreas, uma concretada e a outra alagada. Essa razão entre variações de temperatura, supondo que elas têm o mesmo volume. A área concretada tem um certo volume e a alagada um volume semelhante. Então, a gente pode começar fazendo a seguinte análise. Análise de que a energia vai ser absorvida na forma de calor. E calor é dado por mc delta T. O calor, a energia térmica, vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou seja, a variação de temperatura, que ele quer saber a razão entre essa variação de duas áreas, é a quantidade de calor ou energia que a radiação fornece, dividido pela massa e o calor específico. Só que ele não deu a massa, ele deu aqui a densidade. Mas a gente sabe que a densidade é massa sobre volume. Então, a massa é densidade vezes volume. Essa variação de temperatura, então, pode ser reescrita como sendo a quantidade de energia ou calor dividido pela massa, que é a densidade vezes volume, vezes o calor específico. Ele quer a razão entre a variação de temperatura na área concretada e alagada. Então, ele quer a variação de temperatura da área concretada dividido pela variação de temperatura da área alagada. Ou seja, nós vamos dividir esse ΔT para a área concretada, que vai ser o calor absorvido dividido pela densidade do concreto, volume do concreto e calor específico do concreto, dividido pela variação de temperatura da área alagada. Dividir por uma fração, a fração é calor sobre densidade, volume e calor específico, é multiplicar pelo inverso. Então, já vou colocar aqui direto o inverso de calor sobre densidade, volume e calor específico, é a densidade da área alagada, volume da área alagada e o calor específico da água, dividido pelo calor. Essa quantidade de calor absorvida pela área alagada e pela área concretada são iguais. A mesma radiação incidindo nas duas. Então, a gente pode cancelar. Outra coisa que também é igual é o volume. Está informando aqui na questão que é o mesmo volume. Então, o volume da área alagada e o volume da área concretada também são iguais, o que nos leva à conclusão que a variação de temperatura sofrida pelo concreto e a variação de temperatura sofrida pela área alagada é a razão entre densidade vezes calor específico da área alagada dividido pela densidade calor específico da área concretada. Então, vamos agora fazer essa razão. A variação de temperatura concretada pela variação de temperatura da alagada, e aí a gente substitui os valores, lembrando que basta que eles estejam na mesma unidade, porque você vai fazer uma razão, as unidades cancelam. Densidade da água é 1000, então a gente pode colocar aqui 1000. E o calor específico da água é 4,2, então, vezes 4,2. Para o concreto, esses valores são 2.500 e 0,8. A gente pode fazer, então, aqui uma simplificação. A simplificação é esses dois zeros, do 1000 com dois zeros de 2.500. O numerador vai ficar 10 vezes 4,2, que é 42. Então, a variação de temperatura do concreto da área alagada vai ser 42, produto de 4,2, some a vírgula, 4,2, 4,2, que é 4,2 vezes 10, 42, dividido por 25 vezes 0,8. 25 vezes 0,8 é 20. Agora, 42 dividido por 20 é 42 dividido por 2, que dá 21, depois dividido por 10. Ou seja, a variação de temperatura entre a área concretada,
e a área alagada, a variação de temperatura delas tem uma razão que é aproximadamente 2,1, considerando que todo o calor absorvido pelas duas áreas vai ser integral, correspondente a toda a radiação que incide. Então, a resposta, o gabarito, é a letra B. A razão entre as variações de temperatura é de 2,1. Ok, jovens? Então tá aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.